Anteriormente, na saga Gurjan. Enquanto Vahram foi para a região dos Termarels após desentendimento com Hutader, e lá chamou a atenção de Fraterri, contando-lhe acerca da possibilidade dele conseguir o domínio da serpente do bosque através de Litel e Sukan, Zertreu procura Hutader para que o mesmo se una à caça a Litel. Por sua vez, Hutader tem suas reservas com a sua cria, mas por outro lado admiração a Zertreu. Assim, sigamos com a narrativa da saga, pois lembranças de Hutader em relação a Zertreu virão à tona, nos revelando até mesmo uma atração de Zertreu por Litel, não revelado até o momento. Enquanto Vahram estava na região de Fraterres, Ertreu insistia na caça a Litel, cria de Hutader. Ele estava indignado com a atitude de Hutader que se mostrava inoperante à ação de Litel e Sukan. Elas continuavam matando a cada dia e cada vez mais crias gorjãs desapareciam. Hutad nada fazia para detê-la, então Zertreu iria tomar atitudes que seu líder não parecia querer fazer. No entanto, antes de partir na sua caçada a Litel e Sukan, Zertreu entrou na gruta de Hutader e lhe fez uma proposta. Podemos voltar para nossa região, já que Fraterri não está mais lá. Eu não voltarei, fui exilado dos Carsens. Você pode ir. Ainda pode ser o líder dos Termarels. Respondeu Hutader. Disse Zertreu. Alguns deles estão voltando para a região. Temem por suas vidas e por suas crias. Não é seguro viver perto da região da serpente. Eu irei, mas só depois que destruir Litel. Hutader respondeu. Você tem Girfão que é seu descendente e está liderando os Termarels. Quagreu era daqui e ainda nem era um jovem Gorjan quando foi morto. Zertreu ficou pensativo e disse. Ele era meu descendente. Litel deve ser morta. Disse Zertreu, decidido. Hutader viu Zertreu lhe dar as costas e sair. Depois, ouviu um som de alguns gorjãs se reunindo. Ele foi até a porta da gruta e viu Zertreu caminhar para a direção das colinas onde ficava a Gruta da Serpente, perto da cachoeira do Rio Caudaloso. Ao ver o gorjão se afastando, Hutader não pôde se livrar da lembrança do tempo em que Zertreu chegou àquela região. Naquela época, Hutader e Vahram vivam o tempo de sua cria, Litel. Depois que ela nasceu, Zertreu chegou. Eles estavam no campo quando Zertreu se aproximou. Espere! Gritou Hutader dentro da água. Vou buscar uma pedra rara maior. Vahram estava à margem do rio quando Hutader mergulhou e demorou a subir. Ela ficou preocupada. De repente, ouviu um barulho atrás de si. A serpente, será que é ela? Pensou Vahram, temerosa. Ela se agachou e olhou para as águas e para a densa floresta à sua volta. Os arbustos começaram a se mover. Ela se escondeu atrás de uma pedra e ficou à espreita. Tendo nas mãos uma lança de madeira, que usavam comumente para pescar, esperou ver o que se aproximava. Hutader chegou às margens das águas. Ele olhou para os lados em busca de Vahram. Ele tinha nas mãos várias pedras raras. De onde estava, Vahram procurou chamar a atenção dele, mas em vão. Hutader saiu da água e foi para a margem. Ele se agachou sobre uma pedra e ouviu também o arbusto se mover. Hutader perscrutou o que seria e saiu devagar, vendo Vahram escondida. Ao ir rumo ao barulho, viu que um gorjão os espionava. O que faz aqui? Perguntou ele. O gorjão se assustou e o reconheceu. Hutader! Você está aqui! Zertreu! Como? Hutader estava surpreso. Zertreu respondeu. Fui expulso de minha região. Fraterri agora é o líder. Após responder, Zertreu respirou e disse. Soube que gorjãs estavam vindos para cá e... Bem, aqui estou eu. Vahram se aproximou. Zertreu a olhou. Vocês já têm um descendente? Perguntou Zertreu apontando para Vahram. Sim, mas não é um macho. Não é meu descendente, é apenas uma cria dela. Falou Hutader. Muitos gorjãs esperavam o tempo dela, mas ela foi exilada. Disse Zertreu. Por que veio para cá? Interrompeu Hutader. Sou o líder dos que aqui chegam. Você também é líder. Não sou mais líder, Hutader.
Vim me curvar a você e pedir que me aceite entre os gorjãs da região. Não somos uma tribo, ainda. Apenas gorjãs se reunindo. Disse Rutader. Que lugar é aquele lá adiante? Perguntou Zertreu, apontando para o bosque. Aquele é o bosque da serpente. É o lugar onde Nerfat disse ter visto uma serpente que se alimentava de gorjãs. Falou Rutader. Vahame começou a falar. Ele disse que alguns gorjãs estavam desaparecendo. Vahame foi interrompida por Zertreu, que perguntou. Mas o que teria matado os gorjãs, se não foi a serpente? Não a vemos comendo animais. Ela é sagaz, mas não ataca. Apenas protege alguma coisa dentro do bosque. Respondeu Rutader. Após a breve conversa, eles saíram das margens do rio e Rutader levou Zertreu até o alto da colina onde eles habitavam. Os gorjãs Terma-Réus que estavam ali se curvaram para Zertreu, mas ele não aceitou. Rutader reuniu todos e Zertreu falou com eles. Gorjãs, Carsens, Terma-Réus ou dessa região. Há um gorjã que quer ser o dominador sobre todos. Seu nome é Fraterri. Eu fui líder dos Terma-Réus, mas agora não sou mais. Deixei minha tribo e minha região e vim me curvar a Rutader. Ele é meu líder. Espero que nesse lugar possamos crescer e ver os gorjãs viverem sem combaterem ou se matarem por alguma causa. Zertreu está conosco agora. Ele é um gorjã de nossa região. Falou Rutader. Vahame olhava para Zertreu. Em breve, ela estaria no tempo de se unir novamente. Quando o tempo chegou, ela se uniu com Zertreu. Ela deu vida a um gorjã macho. Após esses acontecimentos, muitos sóis passaram e Zertreu caminhava acompanhado de Litel, a cria de Vahame. Ela crescia a cada grande lua e perguntava a Zertreu como eram os gorjãs que moravam nas outras regiões. Zertreu respondeu. Eles são iguais aos daqui, a não ser por alguns que querem dominar os gorjãs. Dominar? O que é isso? Perguntou Litel. Zertreu respondeu. Você vê que quando um gorjã chega aqui ele se curva para Rutader? Sim, respondeu Litel. Zertreu, então, lhe disse. Há um gorjã chamado Fraterri que quer que todos os gorjãs de todas as regiões se curvem apenas para ele. Seria bom, falou ela baixinho. O que seria bom? Perguntou ele. Nada, eu não disse nada. Litel continuou a falar com Zertreu. Ela era quase uma jovem e sua beleza já era notada por todos os gorjãs. A cria que Vahame teve com você será seu descendente? Perguntou ela. Zertreu respondeu. Sim, você sabe disso. Eu não sou descendente de Rutader, sou cria de Vahame. Crias dominam? Ela queria saber se uma gorjão fêmea poderia dominar. Zertreu se sentiu incomodado com a pergunta de Litel. Os líderes conheciam a vontade de Vahame viver sempre ao lado de um líder, quando ela estava prestes a se unir com um gorjã, mas sua cria estava sendo mais ambiciosa que ela. Você quer saber se uma fêmea gorjão lidera? Perguntou ele à quase jovem gorjã. Sua cria é um macho. Ela se referia a Quagril, que foi morto. Ela continuou, se um dia você for líder aqui, ele será líder também. Se Rutader morrer, eu não posso ser líder. Você disse que um gorjã quer ser o dominador. Quando chegar o meu tempo, eu vou procurá-lo ou... Zertreu a interrompeu, perguntando. Ou o que, Litel? Zertreu estava intrigado. Litel, então, disse. Ou me unirei com Rutader quando meu tempo chegar. Poderei ter um gorjã macho e dominar os gorjãs dessa região juntamente com ele, com meu descendente. Mas você pode escolher outros machos. Quagril está crescendo e Zertreu pensava que um dia Litel poderia escolher seu filho para se unir com ela, mas os planos de Litel eram outros, então disse a Zertreu, em tom irônico. Aquela sua cria que você tem com Vahame? Litel olhou para Zertreu com ar de desprezo em relação a Quagril. Ela continuou. Você não é líder, Zertreu. Vejo você se curvar diante de Rutader. Sua cria também não será líder. Não terei uma cria de um gorjã que se curva a outro.
Zertreu se sentiu humilhado diante de uma fêmea tão jovem. Ele respirou e perguntou: "E se um dia eu for líder? Poderá ter uma cria minha?" Litel o olhou como se ele não fosse ninguém, dizendo: "Você foi expulso de seu grupo porque foi derrotado em combate. Eu terei crias só de líderes de grupos ou de um dominador dos Gorjãs." Zertreu perguntou: "E se eles não quiserem você, Litel? Olhe para mim, Zertreu. Acha que algum Gorjã já não espera ser escolhido por mim? Você não está no tempo de falar sobre isso." Disse ele. Ela respondeu: "Acha que as luas controlam o que sei? Escuto Varrame falar com Rutader sobre isso. Ela diz muitas vezes que deveria ter ido para a região dos Cádias ao invés de ter vindo para cá. Varrame disse que eu deveria ter nascido de Fraterre, esse líder dominador que você falou." Zertreu se sentiu incomodado e a repreendeu, dizendo: "Você é uma jovem bela e ambiciosa. Tenha cuidado, Litel." "Com o que, Zertreu?" "Com você mesma." Respondeu ele. Ele a olhava tentando entender tudo o que ouviu. Litel, que olhava o horizonte, apontou para o bosque que podia ser visto dali, pois estavam em uma pedra nas colinas, e disse: "Um dia, entrarei naquele lugar para ver o que tem lá." "E a serpente?" perguntou ele. "Não tenho medo dela. Um dia, ela vai ser minha." Ela respondeu firme, olhando para ele. Zertreu viu que os pelos do braço dela se arrepiaram e ela, ao passar as mãos neles, exalou um aroma formidável. Zertreu ficou estático e, de repente, sentiu-se atraído por ela. "Não pode ser!" falou ele baixinho, se afastando dela. "Você ainda não está no seu tempo. Ainda é uma jovem em formação, não pode estar no tempo de se ajuntar ainda." "O que foi, Zertreu?" perguntou ela, ainda sentada na pedra. "Nada, não foi nada." Disse ele, lutando contra seus instintos. O vento soprava no alto enquanto ela tentava se aquecer do frio passando as mãos nos braços. Ele ficava cada vez mais atordoado. Zertreu saiu dali, enquanto Litel ficou sem entender, mas desconfiou o que teria acontecido. Assim, de volta ao meio Gorjã, ela esfregou seus pelos perto de um dos Gorjãs responsável pela guarda da região. Ele demonstrou a mesma atitude de Zertreu, porém, ela se afastou dele antes que o mesmo percebesse quem o incitava. Enquanto Litel voltava para casa, Zertreu foi até a gruta de Rutader e lhe disse: "Você precisa ter cuidado com Litel. Ela ainda é uma Gorjã que será jovem em algumas luas. Não chamará a atenção de nenhum Gorjã." Respondeu Rutader. "Não é só isso, Rutader. Ela tem mais ambição por liderança do que Varrame." "O que você tem contra minha cria, Zertreu?" "Nada. Apenas estou lhe dizendo que ela já fez sua escolha para quando chegar seu tempo de se juntar com um Gorjã." "Isso não pode ser. Gorjãs não agem assim." "Ela precisa ser impressionada." "Ela já está impressionada por você, Rutader." Disse Zertreu, encarando-o. "Não me diga mais nada. Foi isso que veio fazer nessa região? Criar contendas? Eu vim servi-lo e segui-lo, por isso estou lhe avisando para ter cuidado com Litel. Quando ela estiver cheia com um Gorjã seu, tentará lhe matar." "Como você sabe o que pode acontecer entre eu e ela?" Zertreu lhe respondeu. "Varrame me contou. Ela sabe do que Litel é capaz. Enquanto eu e Varrame criamos Quagril, ela me disse o que sabe de Litel." Rutader apenas ouviu Zertreu. Ele continuou. "Litel me disse uma coisa que você precisa saber." "O que mais preciso saber, Zertreu?" perguntou Rutader. "Litel falou que um dia a serpente será dela." Rutader olhou para ele e não falou nada. Zertreu continuou. "Se ela dominar a serpente, todos os Gorjãs morrerão. Então, antes que isso aconteça, nós teremos que matar Litel." Nesse momento, as lembranças de Rutader se desfizeram e ele voltou para sua realidade, continuando a olhar Zertreu, seguido por 10 fortes Gorjãs que o acompanhavam, desaparecer no meio da floresta.
Ele havia sido avisado acerca da maldade de Litel e nada fez em relação a ela, que agora espalhava a morte junto com sua cria Sucan, na região dos Gorjãs do Grande Rio.